Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui, admitindo vocês. Chegando só um pouquinho para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vou organizar aqui um bocadinho. Só admitindo a galera aqui, para que a gente entre certinho, sem nenhum problema. Vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês. Como vocês viram aí, tá até o som de vocês todos ligado. Já está gravando o vídeo aqui de hoje. Se vocês tiverem alguma coisa a falar, vocês falam no chat. E de preferência eu vou deixar, vocês podem até falar no chat, mas eu vou deixar no finalzinho da aula para poder tirar qualquer dúvida de vocês, porque eu acho que isso fica um tanto quanto melhor para a dinâmica que a gente está se propondo aqui. Bom, eu sei que vocês estão aí se adequando também a esse sistema, né? No primeiro momento, eu até levantei essa questão, né, de fazer por aqui a- fazer por aqui as lives, e agora a própria Unip admitiu como sendo o sistema padrão, né? Então, acaba que, de certa forma, vocês tiveram que vir até acostumar com aquela live que eu tinha feito naquele momento, incluir esse programa, e eu fico feliz que, querendo ou não, eu meio que iniciei vocês nessa parte. Pessoal, antes de mais nada, vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Manifesta aí no bate-papo aí, vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Se o som tá bom, tem que falar mais alto, só para eu poder ter uma noção. Bom dia, Letícia. Sim. Antes, enquanto eu estou esperando vocês manifestarem, eu tenho que fazer um comentário aqui. Hoje faleceu um grande jurista, eu até postei uma foto minha lá, bem antiga, diga-se de passagem, o professor Luiz Flávio Gomes. Ele foi um dos grandes inspiradores dessa metodologia telepresencial, direito, e ele era deputado federal, faleceu de uma leucemia. Então, assim, depois vocês forem procurar, hoje essa dinâmica que a gente tem, desses cursinhos, essa dinâmica que a gente tem de ver até mesmo os professores fazendo essas aulas telepresenciais, tem muita influência desse professor que infelizmente faleceu esse ano. Dois nomes grandes do direito nessa questão de ensino jurídico faleceram: o professor Damaso, não sei se você já ouviu falar do curso dele, chamado Damaso de Jesus, e também agora o Luiz Flávio Gomes, que é também era dono, não é mais, de um outro curso também muito famoso, que era o LFG. Bom, seguindo em frente, espero que esteja todo mundo bem. Como é que estão? Estão seguindo aí a quarentena? Tá todo mundo bem? Eu tô até enrolando um pouquinho aqui para ver se chega mais gente, porque até agora a gente está com 32 participantes, pode ser que tenha mais gente se entrando. Bom, então vamos lá, pessoal. Na nossa última aula, eu estava tratando com vocês, eu ditei para vocês sobre o poder legislativo, mas logicamente tem duas ou três semanas e tem muito tempo, então por conta disso eu vou dar a revisão vou começar com a revisão desde separação dos poderes, para a gente poder relembrar, para a gente poder lembrar como que é. Então vamos lá, olha só. Só arrumar aqui para mim, para eu poder visualizar melhor. Olha só, então, quando a gente está falando da organização do Estado, a gente tem que lembrar da separação dos poderes. Os poderes são divididos, segundo o artigo 2º da nossa Constituição, em poder legislativo, executivo e judiciário. Lembre-se que eu havia dito para vocês,
A questão da separação dos poderes é considerada uma cláusula pétrea, ou seja, não há possibilidade de criar uma medida, uma emenda constitucional querendo alterar isso, querendo suprimir isso. Eu não posso virar e falar assim, olha, pode haver um descompasso aqui. Não. A separação dos poderes é algo garantido, é algo que é uma garantia que a gente tem, que dentro daquele ponto que eu falei, dos pesos e contrapesos, a gente vai sempre pontuando. De um lado, nós temos o poder executivo, do outro, o legislativo, do outro, o judiciário. Eles são independentes em si. Só que eles, nessa dinâmica, o que vai acontecer? Eles têm o quê? Eles têm que se ponderar, eles têm que se sopesar, um vai ajudando o outro a governar o país. Então, tirem da cabeça, eu coloco sempre em todas as minhas aulas, eu vou repetir isso até vocês colocarem na cabeça. Tirem da cabeça esse pensamento que vocês acreditam que só governa, só manda no país, é só o poder executivo. Não é. O poder executivo tem inúmeras competências, como vocês vão ver em momento oportuno, mas ele tem um conjunto, ele se harmoniza com outros poderes para poder governar o país. Então, a gente já começa por aí. Tá? Passado isso, vamos então compartilhar aqui a tela para a gente ler exatamente isso no material que eu separei aqui para vocês. Olha só. Olha o que o nosso material ele coloca. Ó. Artigo 2º. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, você está vendo aqui que é o que a gente acabou de ler, acabou de falar. Se você tiver com o seu vadimeco aí na mão, por favor, já vai grifando. Só, até mesmo para ressaltar, teve muitos alunos que foram me perguntar, professor, quais artigos eu estudo para a prova? Não, todos os artigos que eu estou citando já estão valendo para a prova. Então, se você não está grifando, se você não está anotando, a gente vai ter um certo problema quando tiver uma prova. Então, falei de um artigo, eu li um artigo, ele pode cair? Pode cair. Então, vamos lá. E aí eu ressaltei aqui para vocês, ó. Essa separação de poderes é considerada pela Constituição Federal cláusula pétrea, né? Então, é uma cláusula pétrea, essa é uma cláusula dura da nossa Constituição. E aí, o que eu ressaltei também? O que eu levei em consideração? Não pode ser, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, eu posso ter uma proposta de emenda constitucional, eu posso ter um Bolsonaro, um senador, um deputado, querendo alterar a Constituição para retirar essa separação de poderes, para falar que o poder executivo manda mais do que o poder legislativo, que o judiciário, para poder falar que o legislativo manda mais que o executivo e o judiciário, que o judiciário manda mais que os outros dois. Não, porque isso faz parte desse sistema, esse sistema que a gente diz que tem um reflexo em Montesquieu, né, que foi inspirado em Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis, e os estudiosos dizem que ele teve inspiração direta nos ensinamentos de Aristóteles. Então você está vendo que é uma coisa que vem de muito atrás, que vem sendo consumida há muito tempo. Não é fulaninho, ciclaninho que começou a desenvolver isso aqui, não. E aí, lembro que eu também ressaltei com vocês, a independência dos poderes tem a finalidade de estabelecer o sistema de freios e contrapesos. Então, eles são independentes? São independentes. Cada um no seu quadrado cuida das suas competências. Porém, existe a harmonia entre eles. Está vendo aqui? Ó, são independentes, mas são harmônicos. Então, sempre a gente vai ter uma ponderação, sempre a gente vai ter algum outro ponto que deve ser levado em conta, que eles vão ter que obedecer um ao outro. Então, essa era a primeira informação que eu queria passar para vocês lembrarem. Também não tem nada de diferente, não existe nada de novo. Passando a isso, eu também falei para vocês, né, que no nosso sistema, a gente tem algumas funções típicas e funções atípicas desses poderes.
Se nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, a função típica de algum deles a gente já estabeleceu, e também funções atípicas. Também ditei e falei com vocês. Vamos olhar lá no nosso material? Vamos olhar no nosso material também, para a gente relembrar que eu falei isso com vocês. Olha só o que está estabelecido. Peraí, deixa eu colocar aqui o material correto. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Peraí, pessoal, só trocar aqui porque está dando um errinho. Vou fechar aqui a Constituição. Vamos lá. Vamos ver se agora foi. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se vai agora, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar o material? Manda uma mensagem aí para mim, só para eu poder saber se está dando certo, que parece que está dando um errinho aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o material? Deixa eu ver aqui. Sim, sim, sim. Beleza, então. Porque para mim não estava tão claro isso. Vamos lá. Então, olha só, funções típicas e atípicas dos poderes. O que nós temos aqui? Nós temos a questão do poder legislativo, que está, que logicamente o ponto que a gente está falando aqui, ó, o poder legislativo, ele vai servir para legislar. Então, primeiro ponto que a gente tem, poder legislativo, legislar, é óbvio, né? E também o que eu falei para vocês, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Vocês lembram que o executivo ele tem que prestar contas? Tempos atrás, aí, algumas semanas antes da quarentena, o Willis foi na Câmara de Vereadores prestar contas do que ele estava fazendo no município de Goiânia. Então, para vocês verem que existe essa dinâmica que a gente tem aqui, de que o legislativo não é só legislar, ele tem a função de fiscalizar financeiramente tudo isso. E a sua função atípica, ele tem uma natureza executiva, quando ele faz uma gestão administrativa, quando o próprio poder é legislativo, ele faz concurso, quando ele vai gerir, se ele vai fazer agora uma votação por teleconferência, ele vai ter que contratar uma empresa de teleconferência. Você está entendendo? Tudo isso é natureza executiva. E natureza jurisdicional é quando ele julga. Então, o Senado não julga o presidente? Vocês não viram o Senado julgando aí a Dilma Rousseff? Senado, a função dele é julgar? Não, a função típica dele não é julgar. Mas, em alguns momentos, ele vai servir como órgão julgador. Então, tá aí ó, a função atípica dele. O executivo, a função dele é, em geral, administrar. Mas ele vai ter função atípica de natureza legislativa? Vai. Qual que é a natureza legislativa? As medidas provisórias. Lembra que eu falei para vocês no nosso último encontro que a gente tem a medida provisória, que é muito comum agora, principalmente nesse momento de urgência, o poder executivo não tem tempo para ficar mandando um projeto, o projeto fica tramitando. Não, tem que ser coisa rápida, urgente. Então, o que ele faz? O presidente assina uma medida provisória, no dia que ele assinou, publicou, ela já está valendo como lei. E essa medida provisória depois vai ser votada pelo Congresso, para saber se vai ser ou não admitido entrar no nosso ordenamento jurídico como força de lei. E também a natureza jurisdicional. Se alguém que já levou multa de trânsito sabe muito bem que quando você levar uma multa de trânsito, por exemplo, no município de Goiânia, o que vai acontecer? Você pode recorrer. Você vai recorrer lá no município de Goiânia, lá na Jari, por exemplo, lá na SMT. Quando o executivo ele está julgando alguma coisa, ele está com uma função atípica dele. A função típica dele é gerir, gestão, só que ele está com uma natureza atípica. E também nós temos o judiciário. O judiciário, a função dele, basicamente, é julgar os casos que são levados. A gente está muito
acostumado com o poder judiciário. E também nós temos a natureza legislativa. Em algumas situações, o poder judiciário ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seu próprio regimento interno. Ele vai fazer o seu próprio regimento interno. Então, nessa situação, quando ele cria, o TJ cria o seu próprio regimento interno. Vocês viram aí que recentemente o próprio TJ de Goiás estava regulamentando como é que vai ser nesse período de quarentena o atendimento. O que ele está fazendo? Ele está criando normas. Ele está legislando. Então, nessa forma, ele tem essa natureza legislativa. E também natureza executiva, quando o chefe do poder executivo, do poder judiciário, o que ele faz? Ele vira e traz para vocês também a questão de gerenciar, por exemplo, fazer um concurso público e coisas do estilo. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração esses tipos, essa dinâmica que a gente tem dessas funções. Então, em nada a gente mudou, já que eu só estou relembrando aqui para vocês não caírem de paraquedas depois de tanto tempo sem estudar, né? Passado isso, vamos falar do poder legislativo. O poder legislativo, que é o primeiro poder, que a gente geralmente gasta um tempo maior com ele, porque ele tem muitas nuances, tem muita coisa. Então, vamos lá? Vamos voltar lá no nosso material. Olha só o que a gente tem aqui no nosso material. Ó. O poder legislativo. Olha só, ele no nosso caso, ele pode ser tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal. Não tem nenhuma novidade aqui para vocês até então. Se a gente está falando no municipal e no estadual, ele é representado por quê? Por uma única Câmara. Por isso que ele é chamado de unicameral. Você tem só uma Câmara. No municipal, nós temos a Câmara de Vereadores. No estadual, a gente tem a Assembleia Legislativa. Já no caso do federal, nós temos dois. Quais são dois? Duas câmaras. Então, por isso, bicameral. Por isso que a gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Por isso que a gente explicou isso. E aí, nós temos que lembrar das divisões. Câmara dos Deputados. O que a Câmara dos Deputados representa? Olha lá, vamos lá no artigo 45 lá da nossa Constituição. Acompanhe aí na tela e quem porventura tiver com o seu vadimécum, também anote para depois não ficar com dúvidas, né? Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Olha só o que o parágrafo primeiro diz. É no número total de deputados, bem como representação por Estado, pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhum daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, o que a gente tem? Vocês estão vendo aqui que a gente está numa situação em que a Câmara dos Deputados, eles têm, primeiro, eles são representantes do povo. Coloquem na cabeça de vocês, eles são representantes do povo. Se são representantes do povo, então a gente vai ter essa ponderação, a gente vai ter essa diferença. Para cada estado, nós vamos ter uma quantidade diferente de deputados, porque tem população diferente em cada estado. Então, por isso que você tem que levar em consideração isso. E aí, outra observação que você deve levar em conta, que quando a gente está falando da Câmara dos Deputados, é o sistema proporcional. Lembra que eu falei? Quando você pensar, lembra do Tiririca. Lembra? Sistema proporcional. Aquele que nem sempre que ganhou mais votos é o que vai subir. Eles visam formar bancadas. Então, muitas das vezes você tem um deputado com muito voto e outro e que não sobe, e outro com menos voto que sobe. Por quê? Ele é arrastado pelo outro. Foi o caso que a gente teve do Tiririca. Salvo engano, o Tiririca, quando ele entrou, ele arrastou mais 10 deputados. Só para você ter noção, porque o Tiririca teve 1 milhão de votos. Tá vendo como que isso é um diferencial? Porque é o sistema proporcional. E aí, o número de deputados tem que ser entre 8 e 70. Então, e a sua quantidade vai variar
a depender lá da quantidade de população. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Também ditei para vocês, não está tendo até agora nenhuma novidade, estamos só revisando aqui para vocês não caírem de paraquedas. Nós temos, por exemplo, São Paulo, 70 deputados, Minas Gerais, 53, Rio de Janeiro, 46, Goiás, 17, Tocantins, 8, Distrito Federal, 8. O mandato desses deputados, de 4 anos. Só que a gente não tem limite de reeleição. Por isso que você vê que tem deputados aí, federais, que estão, ó, anos e anos só reelegendo. Anos e anos elegendo. Aí depois que, quando ele desiste, aí que ele faz? Aí ele vira governador, ele vira senador, e aí ele coloca quem? Coloca um filho, um primo, um sobrinho, a esposa. Ó, sempre continuando nessas dinastias. Se você for estudar a história do Brasil, se alguém teve a curiosidade de ler aquele livro que eu falei, do Guia Politicamente Incorreto da História Brasileira, você vai ver que quando ele vai falando da história do Brasil, você vai sempre se deparar com deputados e senadores que têm sobrenomes iguais aos atuais deputados e senadores, porque acaba virando uma dinastia familiar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Uma informação extremamente relevante: idade mínima para ser deputado federal, 21 anos. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C da Constituição. Então, a idade mínima é 21 anos que ele pode ser, que você tem que ter para você virar um deputado federal. Bom, seguindo em frente. Competências privativas da Câmara dos Deputados. Olha só as competências que as câmaras dos deputados têm. Está lá no artigo 51, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, ó, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e ministros dos estados. Vou até voltar isso aqui. É essa autorização, pessoal, que a gente vê quando nós estamos assistindo aquela votação que teve da Dilma, que teve por Temer. Lembra quando a gente assistia aquela transação ao vivo, que eles falavam assim: pela minha família, pelo amor, pelo não sei o quê, eu voto sim. Quando eles estavam falando isso, eles estavam autorizando, eles não estavam julgando, eles estavam autorizando o processo contra o presidente da República. Aliás, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas já existem alguns pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, se esse pedido de impeachment for para frente, se ele for para frente lá na Câmara dos Deputados, vai ser utilizado esse artigo aqui, ó, esse artigo, o 51, inciso 1º. Os deputados vão autorizar ou não a abertura de autorizar ou não a abertura de investigação, né, a abertura de instauração de processo. Tanto que vocês viram o caso do Collor, que teve isso, vocês viram o caso da Dilma, e agora o Temer também teve isso, foi instaurado, só que você vê que na hora que foi votar, o Temer, como ele tinha maioria lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, não foi aprovado. E tem que ser aprovado por 2/3. Então, como não foi aprovado, o que aconteceu? O processo não seguiu em frente. Tá vendo como que agora a gente consegue visualizar tudo? Então, se alguém perguntar para você como é que é o procedimento do impeachment, onde começa e tal, já tem onde dizer. Você já sabe onde começa. Já está aqui especificado para vocês. Tá, vamos voltar lá no nosso compartilhamento de tela. Olha só. 2. Proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, se por acaso não for apresentado ao Congresso as contas, eles que vão lá tomar contas dele. Elaborar seu regimento interno, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, formação, extinção de cargos, serviços, porque, não sei se vocês sabem, existe a polícia, tanto do Senado, e existe também a polícia da Câmara dos Deputados. São como se fossem fosse tipo seguranças deles. Então, salários altíssimos, concurso excelente para trabalhar só para protegê-los. E eleger membros do Conselho da República. Quem está
no meu, quem está lá no meu grupo de estudos, lá no Telegram, vai receber essa semana uma dica sobre o que é Conselho de República. Essa semana ainda a gente vai tratar sobre isso, mas depois aqui eu vou explicar para vocês o que é Conselho de República, tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente, se eu falei do poder da Câmara dos Deputados, agora tem que falar do Senado Federal. A partir daqui que começa a novidade da nossa aula. Até agora eu fiquei 26 minutos somente conversando aqui com vocês, somente relembrando com vocês coisas que eu já tinha dito anteriormente. Então vamos lá? Olha só, Senado Federal. Representantes dos estados, né? O Senado Federal. Se de um lado a Câmara dos Deputados tratava os representantes do povo, o Senado Federal representa o quê? Os estados. Lembra que eu falei? Porque senão você geraria um grande problema, porque São Paulo tem muita população. São Paulo tem muita população, Minas Gerais tem muita população, Rio de Janeiro tem muita população, eles vão ter, logicamente, mais deputados. Se só tivesse só a Câmara dos Deputados, o que ia acontecer? A gente entraria num sistema em que praticamente, o Brasil seria governado somente pelos estados com mais população. E os outros estados ficariam reféns deles. Então, por conta disso, pessoal, é que foi criado esse sistema. Por conta disso, é que a gente teve essa ponderação em duas casas. De um lado, representante dos estados, da população, e agora dos estados. Cada estado vai ter 3 senadores. Cada estado tem 3 senadores. Por isso que, ao total, a gente tem 81 senadores. Outro ponto que eu tenho que falar, vamos ler aqui, ó. O artigo 46. O Senado Federal compõe-se por representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. O princípio majoritário é aquele princípio normal. Quem tem mais votos, leva. Quem tem mais votos, leva. Então, vocês estão vendo que é esse sentido. É que nem para presidente, que nem para prefeito. É majoritário. Não tem aquela questão da proporcionalidade, não tem aquela questão de alguém arrastar alguém. Não tem isso. Outra diferença que a gente tem, o mandato. O mandato deles, diferente do outro, diferente dos deputados, de presidente, de prefeito, que o mandato é só de 4 anos, os senadores são de 8 anos. Os senadores são de 8 anos. Então, é uma coisa que vocês devem ter em mente. E uma outra situação que tem aqui, ó, no parágrafo 2º, a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. O que é isso? Vou até voltar aqui para a gente conversar sobre isso, para vocês me verem. Voltei. Pessoal, coloquem na cabeça de vocês. Quando a gente está falando de Senado, o Senado você vai ficar 8 anos. Só que, aí você fala assim, mas Nairon, toda vez que tem eleição para presidente, para governador, eu voto para senador. Só que não sei se você se lembra, você sempre volta. Uma eleição você volta para 2 senadores e outra só para 1. A última eleição foi para 2 senadores. Tanto que entrou o Cajuru e o... Ai, gente, qual que é o outro? Fugiu o nome agora. Me ajuda aí, pessoal. O outro senador aqui de Goiás, que é o que era de senador Canedo, efeito Vanderlan. O Vanderlan. Então, nós temos dois senadores que entraram. Na próxima eleição que tiver, vai entrar só um. Porque são 3 vagas. Então, numa eleição muda 2, na outra eleição muda 1. 2 muda 1. Por que que nós temos essa situação? Por uma simples razão. O Senado, como vocês vão ver, e eu vou deixar claro para vocês, ele já tem uma outra diferença. Uma diferença deles é a questão também da idade mínima. Que a idade mínima para você virar senador tem que ser 35 anos. Então, a gente leva em consideração que o Senado ele é mais sóbrio, o Senado ele tem pessoas mais velhas, mais experientes. Então, a gente às vezes vamos dizer assim, a gente tem a farofa lá na Câmara dos Deputados, quando chega no Senado, o Senado já está pessoas que têm uma bagagem política maior, que vão ter um cuidado maior. Então, por isso que a gente tem essa questão de até mesmo não ter uma mudança muito drástica. A gente não pode ter uma mudança tão drástica disso, uma mudança que venha influenciar, uma mudança que venha mudar todo o nosso sistema. Então,
é muito importante a gente lembrar dessa situação. Tá, bom, seguindo em frente. Olha só também uma outra peculiaridade que a gente tem lá dos senadores. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, nós temos também que os senadores eles são eleitos com 2 suplentes. Cada senador será eleito com 2 suplentes, parágrafo terceiro, né? Então, o que são 2 suplentes? Seriam como se fossem 2 vices deles. Então, se por algum motivo o senador, eu virei governador, o senador, eu virei ministro de Estado, o senador morreu, assume algum desses seus suplentes, tá bom? Seguindo em frente, vamos lá para as competências do Senado. O Senado tem algumas competências que são extremamente relevantes. Quais são as competências? Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexo àqueles. Processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. E aí tem aqui o parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui eu tenho algumas ponderações para serem feitas com vocês. Vamos lá. Pensa, vamos lembrar do caso da Dilma. A Dilma foi feito o pedido de impeachment. O pedido de impeachment pode ser feito por qualquer cidadão. Se você quiser fazer o pedido de impeachment do Bolsonaro, você pode fazer e protocolizar lá na Câmara dos Deputados. Por que é na Câmara dos Deputados? Porque a Câmara dos Deputados que representa o povo. Então você vai protocolizar lá. Se o presidente da Câmara dos Deputados deixa o processo ir para frente, e aí tem várias fases internas, que não é o caso agora de eu explicar para vocês, e após isso, após essas fases internas, leva para onde? Leva a plenário. Plenário é onde está todo mundo reunido, é onde eles falam lá, pela minha mãe, pela honestidade, pelos meus filhos, é aquilo ali que é o plenário. Naquela situação, os deputados autorizam o processamento do presidente da República. Foi autorizado. Está condenado? Não. Vou dar um exemplo também nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão acompanhando, deveriam acompanhar. O Trump acabou de passar por um processo de impeachment. Ele foi o quê? Pela Câmara dos Deputados, ele foi autorizado o processo de impeachment, mas no Senado ele foi absolvido. Então, a Câmara dos Deputados só autoriza, ele não está julgando, só autoriza. Existe alguma possibilidade de ele ter feito alguma coisa errada? Existe. Então, a partir desse momento, a gente autoriza, a gente joga para lá. Tá vendo como que é uma linha tênue, há uma pequena diferençazinha entre um e outro? Então, para você ver essas questões de competência. Foi autorizado pela Câmara de Deputados, o que vai acontecer? Vai para o Senado. Aí o Senado que vai julgar. O Senado vai julgar. Vai ser apresentadas as provas, vai apresentar a acusação, vai ter a defesa, vai ser feito um relatório e aí os senadores vão julgar se eles acham que deve perder o mandato ou não. E aí, nessa situação, tanto a Câmara quanto o Senado, esse tem o seu próprio presidente, que é um senador ou que é um senador ou que é a Câmara, ou que é um deputado. Porém, quando eles estão julgando, esse presidente também vai estar lá votando, né? Então, nesse sentido, sai o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele se dirige ao Senado para ele coordenar, para ele presidir a mesa dessa situação, dessa votação. Tanto que se vocês procurarem lá, na época do impeachment da Dilma, quem era o presidente do STF? O ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski,
ele era o presidente do Supremo. E ele foi para lá para julgar. E aí, vamos lá. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo, Dilma perdeu o cargo? Perdeu. Com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo de mais sanções judiciais cabíveis. Aqui a gente tem um ponto que depois vou mandar um material para vocês. Houve uma guinada, tanto na jurisprudência quanto lá. Fizeram um acordão no Senado na época. Tiraram a Dilma do poder e falaram assim, Dilma, a gente está vendo o que aconteceu aí, a gente sabe que isso aí é pedalada, todo mundo fazia, não é bem assim, mas não dá para você governar mais, Dilma. Não dá. Mas vamos ser parceiro com você. Você vai perder seu cargo de presidente, mas nós não vamos te inabilitar por 8 anos. Mas Nairon está aqui falando. Pois é, eles votaram, fizeram um duplo escarpado lá na Constituição, na interpretação da Constituição, e isso foi validado pelo STF. Então, há uma briga muito grande. Depois vou mandar um material para vocês lerem como se desenrolou isso e quais são os argumentos jurídicos que foram utilizados à época para garantir. Vou colocar tanto lá no nosso grupo lá do Facebook, lá, tanto no nosso grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, recomendo que entre. E também vou colocar lá no grupo, na sala de aula do Google, tá? Que possivelmente a Aline já passou para vocês, já que todos os professores estão agora colocando aquela sala de aula lá virtual, lá pelo Google. Então, vocês estão vendo que a regra é perder o mandato, sair do cargo e ainda não poder se candidatar, não poder ter outro cargo por 8 anos. A Dilma, na próxima eleição, ela já candidatou, se não me engano, ela candidatou para senadora. Perdeu, mas candidatou. Poderia, e assim, perdeu no último suspiro, porque até eles falavam que até em certo momento ela estava muito bem cotada. Então, para vocês começarem a compreender como que é esse jogo político. Vamos lá. Seguindo, voltar aqui às outras situações que a gente tem. Deixa eu até só fazer um negócio aqui, enquanto vocês estão vendo. Deixa eu só... Vou compartilhar com vocês, vocês vão ler enquanto eu vou procurar. Peraí, só um pouquinho. Vou procurar aqui um tema que tem tudo a ver com a gente nessa aula aqui. Peraí. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Sabatina. Pessoal, nós vamos... Eu vou pegar só um trechinho aqui. Deixa eu ver se eu pego um trechinho aqui que me interessa. Não vou passar todo, não. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que tem tudo a ver com esse ponto que a gente está falando aqui. Vamos lá. Olha só o que eu quero primeiro tratar com vocês. Primeiro. Tá vendo aqui? 2. O que o Senado também vai fazer? Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República, governador de territórios, presidente de diretores de Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Se vocês forem ver, alguns cargos o presidente indica, e aí ele é indicado, e quem vai validar vai ser o próprio Senado. O Senado que vai validar. Por quê? Vai ter uma sabatina, vai ter uma prova oral. Então, por isso que às vezes me dá uma zica, o povo diz, mas olha só que absurdo, o Lula, a Dilma colocou um monte de gente deles lá no STF, isso é um absurdo. É a regra. Por quê?
A Constituição estabelece que é indicação pelo presidente, só que tem que passar pelo Senado. Então, se a Dilma indicou algum ministro do STF, esse ministro do STF poderia ter sido vetado? Poderia. Lá por quem? Pelo Senado. Se é vetado, o que vai acontecer? Ele cai. Na história, já teve ministro indicado que foi vetado? Já. Na história recente, não, mas na história anterior, nós já tivemos alguns indicados para o STF que foram vetados. Por isso que hoje, quando um presidente ele vai colocar indicar algum nome, o que ele primeiro faz? Ele faz uma checagem se há possibilidade desse nome ter alguma resistência. Se ele vê que tem alguma resistência, ele nem indica. Para quê? A mesma coisa de um deles da faculdade, querer falar assim, ó, vou colocar um professor aqui. Eu vou ver, nossa, esse professor aqui ele já teve problema, então não vou nem colocar, porque senão os alunos não vão aceitar. Eles primeiro avaliam isso para depois colocar. E aí eu vou passar aqui um vídeo, alguns textinhos da sabatina que passou a ministra Rosa Weber. Hoje ela é ministra do STF. A ministra Rosa Weber lá no Senado. Vocês vão ver, isso aqui é pergunta de um senador. Um senador. Todos os senadores lá daquela comissão, que eles reúnem e botam uma comissão menor, um grupo menor. Todos os senadores podem fazer perguntas? Podem. Pode fazer perguntas. Quantas perguntas? Um limite. O céu é o limite. Então, vocês vão ver o nível, o tanto que eles fazem perguntas. Vocês nunca mais reclamarem de prova oral, se vocês já tiveram. Olha só. Vou colocar aqui para vocês acompanharem. Próximo. Vocês conseguem ouvir o áudio, pessoal? Senador Pedro Tax. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Pedro Tax. Senhor presidente, senhoras senadores. Vocês estavam ouvindo? Só mandar um feedback aí, só para eu poder saber se está ouvindo. Tá ok, né? Então tá bom, vou deixar aqui para vocês. Senadores, doutora Rosa Maria, eu quero inicialmente expressar a Vossa Excelência o meu respeito pela vossa função de ministra do TST e pela vossa história de vida e, sobretudo, história profissional, o que revela uma cidadã de bem e uma cidadã que atenta para os princípios republicanos. Expressar a Vossa Excelência meus respeitos. Eu tenho algumas indagações a fazer a Vossa Excelência. A primeira delas, Vossa Excelência, no início da sua fala, fez menção a uma expressão do ex-presidente do Supremo, salvo engano, o ministro Veloso, ao afirmar o seguinte: a crise do judiciário está na lentidão, o resto é perfumaria. Vossa Excelência fez referência a isso. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência como a senhora vê a corrupção no Poder Judiciário diante do relatório revelado pela ministra Eliana Calmon, corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça, o levantamento que ela fez de magistrados envolvidos em corrupção. Esta é a primeira indagação. Vossa Excelência fez referência várias vezes ao Prêmio Nobel, né, Sen, né? Ele é economista, como nós todos sabemos, e a teoria de justiça ela não é escrita apenas por juristas, mas também por economistas. Nós sabemos que, de uma certa forma, Marx falou sobre justiça, Max Weber falou sobre justiça, sobre uma teoria de justiça. Vossa Excelência, com certeza, deve ter lido o livro dele sobre uma ideia de justiça. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência concorda com ele no que ele denomina de justiça, em contraposição à que House faz em relação ao contratualismo. Essa é uma outra indagação que eu quero ouvi-la, por gentileza. A Vossa Excelência tem uma carreira toda trilhada com muita honra na Justiça do Trabalho, uma justiça que orgulha a República Federativa do Brasil por vários motivos, e com isso quero render homenagem à Vossa Excelência e à Justiça do Trabalho. No entanto, no Supremo Tribunal Federal, segundo dados de ontem, apenas 4,86% são matérias ligadas ao direito do trabalho e 12,13% são matérias relacionadas ao direito processual civil e trabalhista. Com isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu vou elencar as minhas perguntas além do direito do trabalho em outras searas do direito, porque eu penso que o Supremo Tribunal Federal
apesar da importância da justiça do trabalho, apesar do seu significado, valor na concretização dos direitos sociais, o indicado ao Supremo precisa ter conhecimento também sobre outros temas. Uma indagação que eu faço a Vossa Excelência é a respeito do princípio do retrocesso em matéria ambiental. Vossa Excelência entende que existe direito adquirido ao cidadão poluidor? O cidadão poluidor, ele tem um direito constitucional a ser poluidor? Tendo em conta o artigo 5º, inciso 36, que estabelece o princípio da irretroatividade. Isso tendo em conta um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual é, no vosso entender, os limites para uma comissão parlamentar de inquérito. Tema muito significativo para esta casa, os limites de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta a chamada... Pessoal, vou interromper aqui, que já deu para vocês verem a sabatina, né? Depois vou até mandar, vou ver se eu mando aqui o link aqui, deixa eu mandar o link aqui para vocês, que aí vocês, quem tiver curiosidade, depois assiste com calma, que esse vídeo aqui que eu comecei a passar para vocês, eu passei só 4 minutinhos aqui, é um vídeo de 8 minutos e tem mais outro vídeo de 8 minutos. Ele passou, salvo engano, 16 minutos fazendo só perguntas, né? 16 minutos só fazendo perguntas. E depois ela vai responder, ela não sabe nem mais o que ele perguntou, para te falar a verdade. E assim, deixa eu colocar aqui o link aqui para vocês no bate-papo. E assim, vocês precisam de ver como que é. E depois nós vamos explicar isso melhor quando a gente for falar do Poder Judiciário, eu vou explicar melhor. E aí ele falou que as respostas dela não atenderam o que ele queria e ele votou para ela não virar ministra do STF. Só para você ter noção. Outro também que fez uma sabatina dela muito apertada foi o ex-senador daqui de Goiás, o Demóstenes Torres. Também ele fez perguntas assim bem cabulosas. Já deu para vocês verem o nível... O nível deles. Então, deixa eu só colocar aqui, Coloquei aí para vocês, tá bom? Então, consegui. Vocês viram aí, né? Receberam aí, né? O link. Então, para vocês verem como que é essa dinâmica, eles vão avaliar. Vocês viram aí que esses nomes, quando são indicados pelo presidente da República, passam por uma sabatina, passam por uma aprovação ou não. Por isso que eu falei mais uma vez, harmonia, tem independência, mas tem harmonia. Então não adianta o presidente indicar o Moro para ministro do STF, se o Moro não tiver uma boa receptividade no Senado, ele vai virar ministro do STF? Não vai. Muito simples. Você está vendo? Por isso que há uma certa testagem se a pessoa tem capacidade ou não. Diga-se de passagem, o Moro foi assessor dessa ministra ali, Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, quando ela estava tratando, não sei se foi o caso do mensalão, acho que foi um mensalão, que ela estava julgando, ela meio que convocou e o Moro foi assessor dela. Para vocês verem como o mundo dá voltas, né? Hoje ele pode virar até mesmo um colega dela de STF. Ou não, né? Porque, como a gente está vendo aí na notícia, primeiro o Bolsonaro falou que ia indicar ele para ministro, depois já voltou atrás, falou que vai querer um terrivelmente evangélico, e agora existe até um boato que o Bolsonaro está até meio assim, chateado com o Moro, porque o Moro não está defendendo ele desses vários ataques que ele tem sofrido nessa questão do Covid. Ele entende isso. Então, sem entrar nessas questões tanto quanto políticas, mas só repercutindo o que a gente está vendo aí na mídia. Seguindo em frente, olha só. Vamos colocar mais aqui no nosso slide aqui, mais coisas para a gente conversar. Olha só. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios, municípios. Fixar, por proposta do presidente, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios.
dispor sobre limites globais e condições para operação de crédito externo e interno da União, Estados, Federal, municípios e suas autarquias e demais entidades, dispor sobre limites e condições de concessão de garantia da União, estabelecer limites globais e condições de montante de dívida imobiliária, aí, beleza. Isso aqui eu quero fazer um apanhado geral sobre eles. Vamos lá, olha só. Vocês viram que eu fui lendo até um pouco rápido, assim, para a gente perder tanto tempo. Depois vocês vão ler aí quietinhos aí em sua casa. Quando fala da competência do Senado, e aqui ele está falando, o Senado tem, você está vendo tanto que quando a gente está falando de dinheiro, de verba, de dívida, tudo o presidente tem que pedir bênção para o Senado. Então o Senado ele serve muito para aquela fiscalização contábil que eu falei, que é a função típica. O Senado ele tem essa característica muito clara, ele tem essa característica muito ampla de poder vigiar, de poder controlar todos esses detalhes, todas essas repercussões. Quando o presidente faz alguma coisa, quando ele está querendo gastar um pouco a mais, quando ele está querendo ver como é que está a dívida dele, qualquer coisa passa pelo Senado. Então, o Senado tem um fator muito importante nessa dinâmica e a gente tem que levar em consideração isso, dentro desse jogo político. Vamos lá para um outro ponto também que eu até parei aqui nele, porque ele é um dos mais relevantes. Olha só, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Então, está aqui no inciso 10. Exonerar o Procurador-Geral da República e elaborar regimento interno. Vamos lá, o mais importante é esse aqui, ó. Suspender a execução no todo na parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. O que acontece, pessoal? No próximo mês, vocês vão estudar sobre controle de constitucionalidade. Você lembra que eu falei que tem algumas leis, se essa lei ela tiver em atrito com a Constituição, essa lei é considerada inconstitucional. Só que a gente tem alguns mecanismos no nosso sistema jurídico de como que é declarada a inconstitucionalidade. Nós temos o controle concentrado e o controle difuso. O controle concentrado é quando você escuta falando assim, olha, a OAB ingressou com uma ação direto no STF para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Tá vendo? Ó, a OAB entrou, vocês viram que recentemente teve uma medida provisória que o Bolsonaro fez, do qual ele alegava que não poderia ter, as pessoas não teriam acesso, flexibilizava o acesso à informação, a informação sobre a questão do Covid-19. Essa medida provisória já estava valendo. Não sei se foi um partido ou se foi a OAB, ingressou no STF falando, olha, isso é inconstitucional. Não se deu uma liminar, uma decisão precária, por enquanto está suspensa, mas isso é para vocês terem noção de como que é essa dinâmica processual. Se o STF, nesse tipo de processo, que só algumas pessoas podem ir direto no STF, o STF virar e falar que é inconstitucional, já vai estar fora do ordenamento jurídico. Está valendo para todo mundo do Brasil inteiro. Agora, nós temos também o que a gente chama de método difuso, difundido, que é, por exemplo, vamos imaginar, eu vou e você lembra da história que eu sempre falo das leis municipais que tratam sobre estacionamento gratuito? Imagine que tem uma lei municipal que está falando sobre estacionamento gratuito e essa lei municipal ela visa o quê? Essa lei municipal ela fala, olha, shopping tem que ter estacionamento gratuito. Aí chega o shopping flamboyant pode ir direto no STF? Não. Vocês vão entender isso depois, mas ele não pode. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ir aqui pro juiz de primeiro grau. E aí o processo vai... Aí o flamboyant perde, o processo vai subindo, vai recorrendo, vai subindo, até chegar onde? Até chegar no STF. Se o STF falar que aquela lei é inconstitucional, ela é inconstitucional naquele caso do flamboyant. E o Goiânia Shopping? Vai servir para o Goiânia Shopping? Não serve para o Goiânia Shopping. Só serve só para o flamboyant. Foi num caso específico. Então, nesse caso, o que o STF faz? Quando ele declara inconstitucional, olha, isso aqui no caso do flamboyant foi declarado inconstitucional. O que ele faz? Ele manda para o Senado
contando essa historinha do que aconteceu, o que ele decidiu, e ele mandando o Senado mandar por meio de ato próprio do Senado, o Senado virar e suspender a aplicação no país inteiro. Se for uma lei federal, eu dou um exemplo aqui municipal, mas se fosse uma lei federal. Tá vendo? Então, o Senado que poderia suspender a vigência dessa lei no país inteiro. Olha só, ó a harmonia, ó. Quem julga é o STF, quem julga é o Poder Judiciário, chegou no STF, o STF declara a inconstitucionalidade dessa lei, só que nesse caso só vale só para aquele caso específico, mas dada a importância que o STF faz, comunica o Senado que ele deve suspender. É obrigado? Não, não é obrigado. E aí, em controle de constitucionalidade, a gente vai ver os desdobramentos disso, que hoje há uma interpretação diferente disso no STF, mas a informação que eu quero que vocês saibam de imediato é essa, a suspensão da execução. Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Alguma dúvida de imediato? Pode fazer pergunta aí no chat por enquanto, só para a gente ver se vocês estão acompanhando aí. O som tá bom? Alguma recomendação? Vou beber uma água enquanto vocês escrevem aí no chat se tá tudo ok, tá bom? Bom, como ninguém se manifestou, então tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Valeu, Isabela. Não me deixou no vácuo. Valeu pela parte que me toca. Valeu, Guga. Pessoal, então vamos lá. Olha só, pessoal. Pedro, valeu. Olha só. Se tudo passa pelo Senado, por que a Dilma foi cassada? Júnior, vamos lá. Se tudo passa pelo Senado, por que a Dilma foi cassada? Vamos lá. A Dilma, ela perdeu o cargo dela, por quê? Vamos lá. Primeiro teve autorização do quê? Teve a autorização para processar pela Câmara dos Deputados. Os deputados foram e falaram, pode julgar ela, pode julgar o processo de impeachment. E quem que julga? Quem julgou foi o Senado. Você está vendo? Isso não, aí você vê, né, o tanto que a gente fala, não foi o Supremo que, o Supremo tem um monte de gente indicada pelos pelos petistas, se cair a Dilma lá no Supremo, ela vai ser inocentada. Não tem nada a ver, até mesmo porque não tem nada a ver por conta disso, por conta dessa situação, já que nesse caso em específico, o que a gente tem? Nós temos que o julgamento de presidente, o que nós temos? Há, primeiro, uma prévia feita essa prévia de autorização feita pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e o julgamento pelo Senado. Então, se o Senado aí falou assim, o Senado que vai avaliar. Agora, no caso da Dilma, como ela era presidente, quem julga não era o Supremo, julga é o Senado. Tá vendo como que há uma diferença? Por isso que a gente fala que o julgamento de impeachment ele é um julgamento político, ele não é jurídico. Até mesmo, igual eu falei, se você for analisar juridicamente, haveria uma discussão se poderia ou não penalizar a Dilma. Agora, politicamente, ela estava isolada política, o que está acontecendo bem parecido com o Bolsonaro. Tanto que, se vocês analisaram ontem, vocês viram que o discurso do Bolsonaro foi muito mais pacificador do que os últimos discursos. Vocês viram que ele já foi muito mais comedido nesse discurso do que nos outros discursos. Por quê? Ele está vendo que ele está ficando isolado. Ele está ficando isolado. Nem o pessoal que apoiava ele está apoiando mais. Então, cada vez que ele está ficando mais isolado, corre o perigo de um impeachment desse derrubar ele. Está vendo como que é um jogo político muito, muito forte? Deu para entender, professor? Então, o inciso 5 é um exemplo de card de check balance. Exatamente, Isa. O inciso 10. Por quê? De um lado, o STF ele vira e dá a decisão dele. Quando ele deu essa decisão em repercussão geral, ele está falando ali, olha, nesses casos aqui, essa lei é considerada inconstitucional. Só que desse modelo de como a lei foi subindo para um caso concreto, foi o caso do Flamboyant, foi subindo.
que acontece? Numa situação dessa, quando a gente chega lá em cima, para poder pacificar no Brasil inteiro, aí precisa do quê? Para pacificar no Brasil inteiro, precisa do Senado. Então, ó, um decide, mas o outro vai ampliar a aplicação dessa lei. O Eduardo, professor, uma lei municipal pode ter sua declaração de funcionário por um tribunal de segunda instância, colegiado, ou só pelo STF de acordo com o controle de fluxo de constitucionalidade? Você vai estudar isso depois, Eduardo. Mas uma lei, o que a gente trata aqui, pode ter pelo Tribunal de Justiça, pode ter pelo STF, depende de como que o processo vai caminhar. Depende da matéria, depende de quem ingressou, mas em geral pode. Assim, em geral pode, mas assim, existe vários poréns, várias vírgulas disso, de competência em relação a isso, de como que vai fazer. Eu posso, por exemplo, ter uma lei municipal declarada inconstitucional por um juiz de primeiro grau. Não tem nenhum problema. É o caso aí da lei, dessa lei aí dessa lei de estacionamento. Quem que declarou ela inconstitucional? O juiz aqui de primeiro grau. O juiz de primeiro grau da Vara de Fazenda Pública declarou inconstitucional. Claro, eles recorreram, aí foi para o Tribunal de Justiça, ele recorreu, foi subindo. E eu falando, não se preocupe, essa matéria você vai estudar no próximo semestre. Próximo semestre é controle de constitucionalidade. Matéria um tanto quanto pesada, muito técnica, mas estritamente importante para a gente compreender esse jogo político. Beleza? Valeu, Eduardo? Deu para compreender? Isa, tudo ok? Alguém mais alguma coisa, pessoal? Vamos aproveitar aqui para a gente trocar essas ideias. Beleza? Esperar mais um pouquinho aqui. Eu tô vendo que eu tô com um delay. Eu falo uma coisa que até chegar para vocês, até vocês responderem, demora mais ou menos 1 minuto. Mas tá tranquilo. Vamos lá, pessoal. Olha então. Então, basicamente, será a matéria da N1. Pessoal, preciso ver como que a faculdade vai estabelecer essa questão de fixação. Mas até então, vai a matéria da N1 até esse ponto que eu falei da Câmara dos Deputados. Como eu não tinha falado do Senado, hoje que eu estou inovando aqui o Senado, aí a gente vai ver como que a faculdade vai estabelecer. Mas eu aviso vocês antes sobre isso, tá? E depois eu vou disponibilizar para vocês esse materialzinho da aula de hoje, tanto lá no meu grupo do WhatsApp, quanto lá no Google Class, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Falado isso, o próximo ponto que a gente vai falar é sobre reuniões. Como que funciona? Vou colocar aqui no grupo, ó. Vou colocar aqui na tela. Reuniões. Funcionamento. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Deixa eu contar um segredo para vocês. Antigamente, as reuniões elas eram mais curtas. Era tipo assim, acho que, salvo engano, era 15 de dezembro, coisa desse estilo. E aí eles tinham esse prazo para votar algumas leis importantes. E, misteriosamente, eles nunca davam conta de votar essas leis dentro do prazo. Como eles não davam de votar essas leis dentro do prazo, o que eles faziam? Eles sempre pediam para quê? Sempre pediam sessões extraordinárias. Quando eles pediam as sessões extraordinárias, o que acontecia? A gente acabava tendo a situação de que, por eles estarem extraordinariamente lá, deveria ser pago para eles uma verba extra, tipo um 14º, uma remuneração, uma indenização, porque eles foram nas férias deles. Todo ano eles ultrapassavam e não votavam. Era uma estratégia deles. Acabou que foi alterada a Constituição para estabelecer que vai até de 1º de agosto até 22 de dezembro. E que não seria pago nada além se tivesse que chamar uma outra reunião. A partir disso, pessoal, misteriosamente, a partir disso, nunca mais teve essas sessões extraordinárias. Eles sempre deram conta de votar dentro do prazo. Então, a gente via que eles estavam fazendo de má fé, enrolando para poder votar no final, votar nas férias, para poder conseguir um dinheirinho a mais no dinheiro para eles, né? Vamos lá. Seguindo. Então, esse que é o prazo de funcionamento do Congresso Nacional. Leis de diretrizes orçamentárias. A sessão legislativa, o ano legislativo, não será interrompido sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
A lei de diretrizes orçamentárias estabelece o que o governo vai poder gastar no próximo ano, pessoal. E mais uma vez, levando em consideração isso, o governo só pode gastar se for autorizado pelo Congresso. Então, por exemplo, como que funciona? O Bolsonaro está querendo gastar com educação. Ele quer gastar com educação 10 milhões de reais. Ele tem que colocar num projeto de lei que ele vai gastar 10 milhões com educação, sempre desses 10 milhões um tanto é para uma coisa, outro tanto para outra coisa, e só depois é que ele vai conseguir. Aí manda para o Congresso, o Congresso vai ver se aprova isso que ele está falando. O Congresso pode alterar, pode jogar de qualquer outra forma. Por isso que o presidente tem que ter uma base forte lá para poder fazer isso. Teve uma pessoa que levantou a mãozinha aqui. Quem levantou a mãozinha aqui? Acho que foi o Gabriel. Acho que foi o Gabriel, pessoal. Professor Pedro Paulo, vamos ver aqui a pergunta. Pedro Paulo, no caso de isolamento político do nosso atual presidente, como a situação pode repercutir após toda a matéria? Pode, após toda a situação de pessoa, gerar um estado de atividade da Dilma, o atual caso poderia ser o sistema de check and balance, levando em conta que todas as são feitas. Vamos lá. Primeiro, pode ter isolamento dele? Pode. Não tenho nenhuma dúvida, ele está já isolado. Mas isso não é foda, o presidente está num mecanismo aí que está que nem a Dilma, o check and balance está fomentando isso. Não vejo isso. O problema é que a gente precisa votar. É como eu falei para vocês. Se você votasse apoiando, criando uma base sólida para o seu presidente, não teria esse problema. E também, você tem que entender que também o presidente tem que ser estatista. O grande problema do Bolsonaro é que ele quer ser maluca. Ele quer falar assim, eu virei presidente porque as pessoas votaram em mim, e então eu que mando aqui nessa porra toda. Não é assim. Então, o grande problema, há dois problemas aí. O problema é que a gente não sabe votar, então acaba que as pessoas acabam votando por oba-oba e acabam colocando gente que, em tese, não vai favorecer tanto o presidente acaba ficando refém desses lobos. Eu vou votar de sacanagem, vou votar no Tiririca e tal. Aí você tá arrastando um monte de gente que é contra, por exemplo, o Bolsonaro. E aí? Aí a culpa é do check and balance? Não. E aí você ainda tem um outro problema que a gente deve levar em consideração. O outro problema que a gente leva em consideração é o quê? A questão também da postura dele. Assim como a Dilma, eles tinham um grande problema de relacionamento com o Congresso. Um jogo de poder. Você vê que o Lula não teve ele tinha problemas, mas ele sabia contornar. O Fernando Henrique sabia contornar. O Itamar Franco sabia contornar. Vocês são mais jovens, não passaram por isso. Tem que acompanhar pela internet, tem que acompanhar por quem conhece, estudou isso. Mas eles souberam governar. Eles souberam, mesmo com as dificuldades do Congresso, algumas travas e tal, eles souberam governar. Então, isso não é um problema. Claro que se questiona muito, fala assim, porque aqui está parecendo um parlamentarismo negativo. Quando vocês escutarem isso, falando que isso aqui está parecendo parlamentarismo, não está parlamentarismo, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Parlamentarismo, a gente tem outras situações totalmente diferentes. Você tem lá o presidente, você tem o monarca, tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem algumas situações, tem algumas nuances, mas quando o primeiro-ministro, que ele não está atendendo o que a gente quer, tem um voto de desconfiança, que vão perguntar se quer ou não continuar o primeiro-ministro. Você retira ele. O que é uma sugestão que algumas pessoas fazem é o quê? Nesse presidencialismo que a gente está vivendo, ainda mais nesse momento político que a gente tem, a possibilidade do que a gente chama de recall. O que é o recall? A possibilidade de, a depender da situação, a população ser chamada às urnas para saber se eles querem continuar ou não com o presidente. É uma situação que foi ventilada. Então, para vocês verem como que é essa questão. E outro ponto que eu também falei para vocês, nós temos um grande mal no Brasil que a gente acha que presidente tem que governar só para a gente, só para o nosso grupo. Não é. É igual eu falei, o Bolsonaro, muitas coisas eu não votei nele, não gosto dele, mas tem algumas coisas que ele fez que são relevantes. E aí, como eu falei para vocês, se você perguntar para mim, eu não queria o impeachment dele.
porque eu acho que gera uma instabilidade política muito grande no país. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui não é namoro, que se der errado eu termino e começo a namorar com o outro lá, o Mourão, o amigo dele que tá me dando moral. Negativo. Não é assim. A gente tem que ter parcimônia e agora tem que aguentar. Tem que aguentar. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos fazer então o seguinte. Vou finalizar essa aula agora. Se tiver alguma dúvida, vocês mandem aí para a gente finalizar ela aqui agora, já está no final. E porque daqui a pouco eu vou entrar na outra turma. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Eu vou tentar salvar ela e subir ela para o YouTube e disponibilizar nas redes. Até mesmo porque eu sei que tem muita gente que chegou depois, né? Eu estou acompanhando aqui, quem está entrando, saindo, não sei se vocês perceberam, todo mundo que teve que entrar teve que pedir para mim, eu estou aqui liberando, então eu sei quem está entrando, quem está saindo, então estou aqui acompanhando. E então fique dessa forma. Se tiver alguma dúvida, me mandem aqui. De preferência, mandem aqui, porque aí a gente consegue interagir com os outros colegas, né? Às vezes alguns colegas, professor, eu tenho uma dúvida, me manda. Eu prefiro que vocês me mandem por aqui, porque a sua dúvida pode ser dúvida dos outros colegas, tá bom? No mais, vamos ver se tem alguma resposta, se tem alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, falem, senão tá tranquilo. Valeu, Mônica, valeu. Obrigado pelo elogio. Precisar de alguma coisa, se tiver alguma sugestão, Nairon, o som ficou bom, muda alguma coisa. Tô aqui, a gente está aqui também treinando. Apesar de eu já ter uma certa facilidade, que eu já tô há certo tempo dando aula em cursinhos, na aula para vídeo é mais tranquilo, então a gente está mais acostumado com isso. E, no mais, estou à disposição de vocês. Depois eu vou mandar os links tanto de um podcast jurídico que eu fiz, falando sobre quarentena, e outro podcast mais de brincadeira, comentários aleatórios que eu também fiz para vocês. Valeu, galera. Obrigadão pelas mensagens aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Se protejam, não caem nessas fake news aí, não. Pelo amor de Deus, se protejam, que a gente vai passar por isso. Em breve a gente vai poder se ver e a gente vai poder dar abraços novamente, tá bom? Fiquem com Deus. Abração para vocês. Até mais.